De que obras maiores Jesus estava falando em João 14? Comentário de Mari Persona. Quando alguém lê essa passagem de João 14, 12, versículo 11 primeiro, né? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, versículo 12, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Para entender essa passagem, nós temos que entender qual era o lugar que o Senhor tinha aqui na terra. Ele veio em submissão ao Pai, para revelar o Pai. O Pai, na verdade, o Pai revela o Filho, né? Mas o Pai entregou o Filho, né? Não que ele revela o Filho, porque o Filho nós não iremos jamais entender o Filho. Nós cremos no Filho, nós desfrutamos do Filho, que é o Senhor Jesus, mas é impossível ao homem entender o Filho. Tem até um versículo que fala: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E a quem, é Mateus 11, versículo 27. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O interessante dessa passagem é que aqui não diz que ninguém conhece o Filho, mas sim aqueles a quem o Pai quiser revelar. Não, o Filho revela o Pai. E nós tivemos essa revelação do Pai através do Filho, porque essa revelação do Pai não era conhecida no Antigo Testamento, nenhum judeu considerava lícito chamar a Deus de Pai. Então nós aprendemos com o Senhor Jesus que Deus é Pai, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso está no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João. Então nós conhecemos o Pai porque nos foi revelado, o chamamos agora de Pai, mas nós não conhecemos o Filho, porque o Filho não é revelado, porque é um mistério que vai permanecer para sempre. Como é que o Criador de todas as coisas, o Criador das galáxias, estava aqui na Terra num corpo humano. E permanece humano para toda a eternidade agora. Como é que nós não entender isso daí? Não dá para entender. A gente entender que um Deus invisível, poderoso e tudo, né, inatingível, inacessível ao homem, tudo bem, Deus é inacessível, né? Deus habita na luz inacessível, inclusive. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho o fez conhecer. Mas o milagre da encarnação é uma coisa que nunca, jamais, mente alguma vai conseguir entender. Por isso que algumas religiões aí que se dizem cristãs, né, tipo Testemunhas de Jeová, Espíritas e outras, Mormons, elas falam de Jesus, falam da Bíblia, do Evangelho e tudo, mas negam justamente a verdade fundamental da Bíblia, que é Jesus Cristo, Deus e homem. Isso aí não cabe na mente humana. Isso é totalmente estranho à mente humana, que é finita. Então, algumas coisas nós realmente não iríamos entender. Então, voltando lá ao capítulo da pergunta, que é João capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, sabendo que o Senhor Jesus é Deus, porém não conseguimos entender tudo, mas podemos orar a Ele, porque Ele vai falar no versículo 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso falando tanto de pedir ao Pai em nome de Jesus, como de pedir ao próprio Senhor Jesus. São os dois a quem nós dirigimos nossas orações. Mas que obras então seriam essas, maiores? Porque ele começou a sua... Claro que uma obra nós não vamos fazer, que é a encarnação, né? Não é nem obra direta do Filho, mas ele veio encarnado ao mundo e sem pecado. Quando alguém fala assim, nós temos que imitar Jesus, ok, começa assim, ele não tinha pecado, você vai conseguir? Não, então já
melhor você crer nele como seu Salvador e reconhecer que em você, em si mesmo, você não vai encontrar nada que seja de aproveitável. Mas então, que obras ele fez? Ele criou o mundo, criou o universo. Não, essa também nós não estarão incluídas aqui nas obras que ele faz, porque ele está se referindo aqui às obras que ele fez enquanto ele andava aqui no seu ministério, que começa no capítulo 2 do Evangelho de João, quando ele vai a uma festa de casamento e lá tem um problema, lá o buffet acabou o vinho, né? Eles reclamam, a mãe de Jesus vem dizer que estão se queixando que o vinho terminou. E ali ele faz o seu primeiro milagre, a sua primeira obra miraculosa, que foi transformar a água em vinho. É claro que algumas religiões, principalmente evangélicas, né, dirão que não, que ele transformou água em suco de uva. Mas aí precisa ser muito ingênuo e achar que no fim da festa o mestre-sala, que seria o maître, né, da festa ali, o principal garçom que está organizando a festa, viria elogiar o suco de uva e iria dizer pro dono da festa: todas as festas eles servem primeiro o bom suco de uva e só no final, quando todos já tomaram bastante suco de uva, eles servem o pior, né, o de segunda qualidade. Mas isso precisa ser muito ingênuo de achar que a pessoa toma muito suco de uva, então agora ela vai... Como? Esse suco de uva precisa tomar um caminhão de suco de uva para ele fermentar e virar álcool e a pessoa ficar meio alterada. Mas não é. O Senhor Jesus transformou mesmo água em vinho. Água em vinho. Esse foi o primeiro milagre. Daí ele continua fazendo os seus milagres e nós vamos encontrar ele ressuscitando mortos, nós vamos encontrar ele curando leprosos, não apenas curando o leproso, mas tomando para si a enfermidade do leproso. Porque quando ele curava um enfermo, ele puxava para si, era que nem um mata-borrão. O mata-borrão que você põe assim, ele chupa a tinta excedente, né? É isso que ele fazia. Ele puxava para si a doença, mas não ficava doente. Porque ele era sem pecado, andava aqui como um homem sem pecado, não podia pecar, impossível de pecar, então ele não podia adoecer e não podia morrer também. Não podia morrer, porque o pecado traz a morte. Então ele era um homem perfeito. Se ele não entregasse a sua vida, porque ninguém poderia matá-lo também. Importante entender isso, né? Ele fala assim: ninguém me tira a vida, ninguém tira a minha vida. Eu, de mim mesmo, a dou. Tenho poder para dá-la e para tornar a tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Então, seguindo aí nos tipos de obras que ele fazia, então ele curava enfermos, ele fazia secar lá uma árvore, né? Ele mandava o mar ficar quieto, parar de fazer onda, os ventos paravam, o mar parava, os elementos obedeciam a ele. Seria como você olhar para a janela e falar assim: eu preciso ir ao banco, mas está chovendo, para a chuva. Você não vai conseguir fazer isso, né? Então, todos esses milagres, esses sinais, ele fez enquanto ele andou aqui. Só mesmo Deus para fazer isso. Um que era Deus e homem andando aqui no mundo. Mas qual sinal que nós poderíamos fazer maior do que esses sinais? Que obra maior que essa? Porque ele fala: na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Bom, sem querer desmerecer, né, os milagres do Senhor, tem uma característica em todas as obras que ele fez aqui, enquanto ele estava aqui. Por exemplo, o vinho do primeiro milagre acabou. Chegou um momento, o vinho acabou. Por mais que ele tivesse transformado seis grandes vasos de pedra, né, a água deles em vinho, chega uma hora, acaba o vinho. Não tem vinho aí guardado, só se aparecer algum filme novo aí, tipo Indiana Jones, que encontrou lá a sexta talha de pedra cheia de vinho. Mas não tem, essas coisas são ficção apenas. Não tem mais vinho aí, acabou o vinho. Aquelas pessoas que foram curadas ficaram doentes depois. Todos eles adoeceram e morreram, porque todo mundo morre doente, né? Ninguém morre saudável. A pessoa não morre saudável. Se ela morreu é porque alguma coisa no seu corpo deixou de funcionar como devia.
Ah, mas ele estava saudável e de repente caiu morto. Caiu morto porque o coração dele não estava saudável. O coração tinha alguma coisa que falhou na hora que precisava, maior esforço, ou arrebentou uma veia no cérebro, qualquer problema assim. Os pães que ele multiplicou e alimentou lá 5.000 pessoas, e depois mais um tanto de pessoas, os peixes que ele multiplicou, tudo isso acabou também. Não tem mais esse pão por aí, não tem mais esse peixe por aí. As pessoas que comeram aquele pão, no dia seguinte estavam com fome. Não é assim? E os que ressuscitaram, os que ele ressuscitou, tipo Lázaro. Bom, ninguém encontrou Lázaro andando por aí, né? Lázaro morreu. No seu devido tempo, Lázaro também morreu. Então, todas as obras, os sinais que Cristo fez aqui na terra eram para a terra. Porque quando ele fazia esses sinais, essas maravilhas, esses milagres, ele dava um tiragosto do que seria no reino. Porque no reino, essas coisas serão comuns. Elas acontecerão efetivamente. No reino você não terá doença. Aliás, você terá doença, mas terá a cura das doenças. Porque haverá uma árvore cujas folhas são para a cura das nações. Fala lá em Apocalipse. As pessoas serão felizes dentro do milênio, mas ainda com todas as limitações que existem aqui na Terra, na vida atual. Ninguém vai sair voando lá no milênio, ninguém vai ter uma força descomunal, levantar um carro com a mão, nada disso. Então todas essas coisas foram feitas para a Terra, para a vida na Terra, e como um preâmbulo, um trailer do que será o milênio, quando o Senhor Jesus estiver dominando sobre toda a Terra. Agora, quando ele parte daqui, ele vai embora daqui, o que acontece? Ele manda o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, lá em Atos, o Espírito Santo vem e forma a igreja, em Atos capítulo 2. Assim que o Espírito Santo formou a igreja, é claro que ao longo do ministério do Senhor Jesus, muitas pessoas se converteram a ele, mas ainda no contexto judaico, e se tornaram pessoas como eram, por exemplo, Ana e aquele outro ancião que aguardava no templo pela vinda do Messias. Havia muitos que o seguiam também, havia muitas pessoas que realmente reconheciam nele que ele podia ser o Messias. Então as pessoas se convertiam a ele, mas dentro do contexto judaico de pessoas que aguardavam o rei de Israel, o Messias de Israel, Simeão e Ana. Lembrei agora do nome do outro ancião que ficava no templo aguardando a vinda do Messias. Então essas pessoas aguardavam o Messias. E quando João Batista falava, né, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, e o Senhor Jesus depois fala, o reino de Deus está no meio de vós. No meio de vós. Ele falou isso para os fariseus. Algumas versões bíblicas, depois você confere a sua versão, algumas versões estão erradas, porque elas dizem assim, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se tinha um pessoal dentro de quem nunca estaria o reino de Deus, seriam os fariseus, né? Porque eles rejeitavam abertamente o Senhor Jesus. Então não era o reino de Deus estar dentro de vós. O reino de Deus está no meio de vós. João falava, é vindo o reino de Deus, porque Jesus estava chegando. Depois ele começa o ministério e fala, o reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque ali estava ele era o rei. O rei vindo ao mundo estava no meio do seu povo, dos judeus, esperando que eles o recebessem. Mas não o receberam. Não o receberam e o pregaram numa cruz. Então havia pessoas convertidas ali. Porém, ainda não no mesmo caráter de quando nós abrimos em Atos 2 e vemos 3.000 pessoas se converterem com a pregação de Pedro. O Senhor alimentou 5.000, mas essas 5.000, o Senhor fala depois, vocês me seguem, né, por causa do pão que vocês comeram. Ou seja, eram pessoas que estavam interessadas só no benefício material, no pão, no peixe, na cura da doença. Então não eram pessoas realmente convertidas a ele, eram pessoas beneficiadas por ele. Daí em Hebreus vai falar, né, daqueles que... Hebreus capítulo 6, nós temos um pouco... Hebreus 6, diz assim no versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados
Ora, esses ali nos evangelhos foram muito iluminados, porque a luz do mundo estava no mundo. E provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? É Cristo. Cristo é o dom que Deus deu dos céus. O pão que desceu do céu é Cristo. Provaram desse pão, provaram de Cristo. Estava ali no meio deles. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Não diz que receberam o Espírito Santo, mas se tornaram participantes do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava operando milagres na presença deles, estava convencendo o mundo do pecado e do juízo, e provaram a boa palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus ali estava encarnada, não é? O verbo de Deus estava no meio deles. Provaram as virtudes do século futuro. O que são as virtudes do século futuro? Os poderes dessa era que virá ainda, que é o milênio. É aquilo que eu falei. Os milagres que estavam acontecendo eram um tiragosto, era um trailer do que acontecerá, do que será o milênio. Então, as virtudes ou poderes do século futuro estavam sendo manifestados ali. E aqui não fala nada que se converteram. Versículo 6 fala, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, é impossível que sejam renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem a vitupério. Então, essas pessoas tiveram todos esses privilégios, mas alguns, claro, haviam se convertido, como os próprios discípulos dele, né? Mas muitos não tinham se convertido. Muitos não haviam se convertido, não haviam conhecido realmente quem era Jesus, não é? Tanto é que ele vai se revelar depois de ressuscitado, que ele vai se revelar em uma medida maior para os seus discípulos e daí irá ensiná-los durante 40 dias muitas coisas que eles não compreendiam antes também. E nem compreenderiam ali ainda, nesses 40 dias, porque eles não tinham Espírito Santo. Não tinham Espírito Santo. O Senhor ia mandar o Espírito Santo, ele fala no capítulo 14 de João também, na continuação do versículo 12, que nós lemos, no versículo 16, diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Até ali o Espírito Santo nunca tinha ficado para sempre numa pessoa. Ele podia, eventualmente, entrar numa pessoa para capacitar aquela pessoa para determinadas obras, como, por exemplo, Davi, né? Davi tem um momento, ele ora, ele roga a Deus, não retires de mim o teu Espírito. Como assim, não retires de mim? Porque o Espírito era passageiro, era uma manifestação que entrava em Davi para determinada situação, mas podia sair de Davi também. Ele não habitava para sempre. Mas agora ele habita para sempre. Ele iria habitar para sempre nos discípulos, que ele promete aqui no capítulo do Evangelho de João. Mas isso aconteceria apenas a partir de Atos 2. Versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo, né? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Repare que aqui ele deixa claro uma coisa. O Espírito Santo estava habitando com eles, não neles. Com eles. Em toda aquela circunstância que o Senhor estava na terra e tudo mais. Mas não habitava neles, porque a promessa era futura. Estará em vós. Ou seja, habitará em vós. Então, indo lá para Atos 2, o que nós vamos encontrar? 3.000 pessoas convertidas. E essas pessoas se convertem através da pregação de Pedro, uma coisa que nunca Pedro tinha conseguido fazer antes. Nunca. E nem o Senhor aqui na terra, ele converteu 3.000 pessoas. Ele alimentou 5.000. Ele curou muitas, centenas de pessoas. Mas num dia só, 3.000 pessoas serem salvas eternamente, seladas com o Espírito Santo da promessa de Deus, nunca antes tinha acontecido isso. E isso aconteceu com a pregação de um homem, Pedro. Ali alguém podia perguntar, Pedro, lembra lá quando o Senhor falou que você faria coisa maior do que ele? Está vendo aí, ó? O que você acha do resultado da sua pregação? 3.000 pessoas convertidas, seladas com o Espírito Santo, começo da igreja na terra. Então as obras maiores não são as obras materiais que o Senhor Jesus fazia aqui. Por exemplo, expulsar demônios, libertar, né, pessoas de demônios, dar pão, multiplicar os pães, fazer vinho da água, transformar água em vinho, ressuscitar pessoas, né, curar doenças.
as obras maiores não iam ter esse caráter físico terreno, mas teriam um caráter espiritual. Porque o que vale mais, uma pessoa ser ressuscitada para morrer depois, ou uma pessoa ser salva pela pregação do Evangelho, para nunca mais perecer? Percebe? É uma obra muito maior. Os olhos humanos poderiam olhar um homem levantado do caixão e falar assim: ah, essa é o máximo da obra. Ninguém consegue fazer isso, porque ele não enxerga que uma pessoa que escuta o Evangelho e crê em Jesus, ela não só levanta do caixão, um caixão que não é visível, né? Mas ela é libertada das presas, das cadeias de Satanás e transportada para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Essa pessoa foi tirada de um lugar terrível, de um destino infernal, e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e vai habitar para sempre no céu com ele. E aí você vai comparar isso com um cara que levanta do caixão, sai do cemitério andando, todo mundo aplaudindo, ele tropeça na calçada, bate a cabeça e morre. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque aqueles que creram em Cristo nunca mais verão a morte. O corpo talvez morra, mas esperamos que o arrebatamento aconteça antes, mas nunca mais, sobre eles não tem o poder da segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna no lago de fogo, que vai acontecer com os que não creram em Jesus, lá no final do livro de Apocalipse, no juízo final, diante do grande trono branco de Cristo, o Filho do Homem, julgando todos os seres humanos. E além disso, pensa só na pregação de Pedro. Quando essas pessoas escutaram o Evangelho da boca de Pedro, elas foram transformadas em membros do corpo de Cristo. São membros do corpo de Cristo, como somos membros nós hoje do corpo de Cristo. Somos membros do corpo daquele que criou o universo, que criou as estrelas, que fez todas as coisas. Somos membros do seu corpo, porque ele tem um corpo. Ele tem um corpo, e esse corpo está hoje na terra. A cabeça está no céu, mas o corpo está na terra, seguindo os comandos da cabeça que está no céu. Então essas obras são obras espirituais, não visíveis e muito menos ao incrédulo. Assim como nenhum incrédulo viu o Senhor Jesus ressuscitar, nenhum incrédulo. Tem um filme que passa por aí, que fala de um centurião. Eu não cheguei a assistir, porque quando eu vejo que o filme é bíblico, né, supostamente bíblico, eu passo reto, porque eu sei que ele vai contaminar minha mente, e quando eu for ler a Bíblia, eu vou me lembrar das cenas desse filme e tudo mais, e aí vai estar tudo errado, vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. Então, eu li comentários sobre esse filme, que seria um centurião que se encontra com Jesus depois de Jesus ressuscitado, e aí ele se converte, deve ser alguma coisa assim. Mas ninguém viu a Jesus ressuscitado. Ninguém. Então, se você vai assistir esse filme, não gaste dinheiro, ou veja um desenho animado que isso vai ganhar mais. Agora, o que mais acontece, então? Então, nós vemos que esses milagres, essas obras que nós fazemos, são obras muito mais elevadas, maiores, e quando você fala maiores, né, é porque elas são mais elevadas, porque elas são permanentes. Quando você conduz uma pessoa a Cristo, ela está permanentemente salva. E quem vai medir o valor dessas obras é só o próprio Senhor. Você pegar uma pessoa curada aí de uma doença incurável, não é? Qual a comparação disso com a pessoa ser curada do pecado e ser salva eternamente? Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quando nós vemos, por exemplo, essas igrejas cheias aí, principalmente as pentecostais, neopentecostais, cheias de pessoas buscando ver alguma coisa, querem ver curas, querem ver milagres, querem ver o aleijado andar, o mudo falar, o surdo ouvir,
O que eles estão fazendo ali? Por que não atentam para as coisas eternas? Tudo bem que se alguém for curado de uma enfermidade, glória a Deus por isso, mas hoje nós temos coisas muito mais preciosas com as quais nos ocuparmos, as coisas celestiais, as coisas eternas. Mas eu queria ainda comentar um versículo que aparecia lá naquele conjunto lá de João 4, João 14, aliás, João 14, quando ele fala assim no versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pronto, agora ficou bom, né? Então eu vou pedir o quê? Deixa eu ver. Acho que eu quero um Camaro. Um Camaro 2020. Eu vou pedir um Camaro 2020 em nome de Jesus e vai acontecer. Eu quero um iate, eu quero uma casa na praia na Bahia. Apareceu a casa na praia na Bahia porque eu pedi em nome de Jesus e está escrito na Bíblia, não está? Bom, aí que está o problema de quem lê a Bíblia como se fosse só um versículo. Né? Só um versículo. Não é só um versículo. Você tem que ler o conjunto da obra. Então tem um versículo lá em 1 João, eu acho que é 1 João, vamos ver. Isso, 1 João capítulo 5, versículo 14, ali diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. Então tá igual lá, né? Tá igual no Evangelho. Não tá igual no Evangelho. Tem uma coisinha a mais aqui. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, segundo a sua vontade. O segredo está aqui. Esse é o segredo. Tudo o que pedirmos, o Senhor fará, desde que seja segundo a sua vontade. E como é saber qual é a vontade dele? Andando perto dele. Andando perto. Uma pessoa que anda perto de outra, ela consegue escutar qual é a vontade da outra. Eu me lembro do meu pai, né? Meu pai era muito engraçado. Meu pai, ele tinha humor para as coisas, sabe? Ele era muito bem-humorado, sempre tinha uma história para contar. Era uma pessoa super agradável, todo mundo gostava dele. Onde ele ia, ele parava para conversar e já vinha história, já vinha contar a história. Mas meu pai, ele tinha um código que ele usava comigo e com as minhas duas irmãs. Era um código para quando não era para a gente acreditar no que a outra pessoa estava falando. Tipo, ele estava conversando com alguém e a gente do lado, né? Aí o cara falava lá qualquer coisa, meu pai fazia assim, ó, dava uma fungadinha assim, né? A gente já sabia que ele tá dizendo assim, não caia na conversa desse cara aí que é conversa mole. Pode esquecer o que ele falou aí, que não é isso não. Então a gente já sabia, era o código, mas se estivesse longe dele, eu não ia escutar isso, eu ia cair na conversa do outro, porque eu não ia escutar o código do meu pai. Então quando as pessoas, quem anda junto do Senhor, em comunhão íntima com o Senhor, vai conhecer a sua vontade. Vai conhecer a sua vontade. E principalmente aquele que quiser fazer a vontade dele, conhecerá qual é a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina, do ensino dele. Quem quiser fazer a minha vontade, conhecerá acerca da doutrina. Ele fala no Evangelho isso. Então, para saber qual é a vontade dele, eu tenho que estar disposto a fazer a vontade dele, antes mesmo de saber qual é a vontade dele. Aí, sabendo a vontade dele, eu vou pedir segundo a sua vontade, não segundo os meus interesses. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.